dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, mulheres. Bom dia. Nessa live tão inesperada, eu vou compartilhar com vocês um comando que o Senhor me deu ontem. E eu não podia guardar só para mim, até porque eu ouvi muito especificamente isso da parte de Deus. E eu vou falar para você hoje sobre limites. O Senhor falou, daqui não passarei. E o Senhor, nessa hora que Ele falou comigo, me lembrou um texto, aqui num texto da Palavra de Deus, 2 textos, um do Novo Testamento e um do Antigo. O Senhor falou assim para mim, alguns limites você tem que aprender a colocar comigo. Tem limites que você precisa aprender a colocar com o Senhor. O Senhor, Ele coloca limites. E você também precisa aprender a colocar limites. Amém? Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Esse é um tempo de mulheres levantadas como Esther. Essa é uma temporada na face da terra. Uma temporada de Esther. Mulheres que fazem parceria com o Espírito Santo. São moldáveis, ensináveis, maleáveis e se colocam no lugar aonde o Senhor determinou para elas e se posicionam com direções claras a partir de momentos a sós com o Senhor, momentos de jejum, momentos de separação, momentos de consagração. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos começar adorando o Senhor, louvando o Senhor neste dia, louvando o Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. Obrigada, Senhor. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus por mais um dia de vida, por ter aberto os olhos nessa terra, nesta manhã, neste dia. Agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pelos milagres, agradeça ao Senhor pelos livramentos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar. Eu vou passar aqui o comunicado do Senhor para você. E tenho certeza que o Senhor vai te dar uma instrução muito específica e muito precisa para esse momento da sua vida. Esther também colocou limites. Esther colocou limites em algumas situações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia, bom dia. Receba de Deus, receba uma palavra. Não saia de casa sem uma palavra. Não saia de casa para fazer nada sem um comando específico da parte do Senhor. Não dê passos na sua vida sem um comando específico da parte do Senhor. Nós estamos num tempo de muitas confusões, nós estamos num tempo de muitos achismos e nós estamos num tempo de muito sofisma, de muitas meias verdades, de muitos enganos embutidos em meias verdades. O sofisma nada mais é do que isso. Um engano, uma distorção,
algo maligno embutido em meias verdades. Bom dia, meu amor. Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia. Então nós precisamos muito nos posicionar a partir daquilo que o Senhor nos diz e nos direciona. Porque vai ter horas na face da terra, queridas, que tudo vai ser confusão. Você não vai saber lidar. Você não vai saber nem como escolher. Se você não tiver uma palavra do Senhor para a tua vida, você vai naufragar. Então, que o Senhor te abençoe nessa hora. Feche os teus olhos, abre o teu coração, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais um dia de propósito. Muito obrigada por mais um dia debaixo dos teus desígnios para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque Tu, Deus, manifesta a Tua bondade sobre nós. Mesmo que muitas vezes não percebamos, Tu és bom. Oh, Senhor, o Teu amor dura para sempre. Aleluia, bendito seja a glória do Teu nome. Bendita seja a glória do Teu nome, bendito o nome do nosso Deus, aleluia. Não há Deus como o nosso Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus que se levanta para defender o órfão e a viúva, o Deus que se levanta contra as injustiças, o Deus que levanta, move o seu braço favoravelmente sobre os filhos e filhas. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Obrigada porque Tu tens guardado a nossa vida. Obrigada porque Tu tens feito, Senhor, grandes coisas. Obrigada, Senhor, porque Tu tens o comando sobre a nossa vida e Tu tens, Senhor Deus, todo o domínio, tudo quanto há no céu e na terra pertencem a Ti, se dobram diante da Tua soberania, diante da Tua onipotência, se dobram, Senhor Deus, diante de Ti, Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos Teus olhos. Na Tua mão a força e poder, o engrandecer está no Teu braço forte. Por isso, Senhor, Tu que sondas mentes e corações, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nesta hora, vem trazendo, Pai, Senhor Deus, a Tua revelação. Vem trazendo, Senhor Deus, o Teu direcionamento. Vem trazendo, Senhor Deus, a palavra rema, a porção do maná, a porção do pão do céu, a porção da presença. A porção, Senhor Deus, do Teu desejo, da Tua vontade, do Teu desígnio para a nossa vida, no nome de Jesus. Nós estamos abertas para receber e queremos, Senhor Deus, nesta hora ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, eu profetizo agora, Senhor, que a Tua voz ecoará nos ouvidos de todas as pessoas que estiverem sendo ministradas nessa live. Elas vão receber, Senhor, um comando do Senhor, serão constrangidas a realizar a Tua vontade, Deus. Serão, Pai, constrangidas a tomar posicionamentos, constrangidas pelo Espírito Santo de Deus a se posicionarem de uma forma que Te agrada. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e glórias a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, as mulheres estão aqui colocando: olá, eu falo de Belfor Roxo. Oh, Belfor Roxo, terra boa. Aleluia. As mulheres falando aqui: paz do Senhor, Alagoas, Maceió.
Aleluia. Quem mais? Quem mais? Aleluia. Do Rio de Janeiro. Aleluia. Amém. Quem mais? Europa. Aleluia. Essa é a graça poderosa da internet. Olha, Goiânia, Uberlândia, Minas Gerais, Vitória da Conquista na Bahia, aleluia, Curitiba, Rondônia, Canaã dos Carajás, Bahia, Araguaína, Tocantins, aleluia, Rio Grande do Sul, Pelotas, Britânia em Goiás, Chapecó, Santa Catarina, Cravinhos, São Paulo, Lauro, Sergipe, é isso? Ivaiporã, no Paraná, Anápolis, em Goiânia, Bandeirantes, no Paraná, Lauro de Freitas, Bahia, Londrina, Paraná, muito bem, Salvador, Campo Grande, Rio de Janeiro, Caruaru, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte. Sabia que eu já morei em Natal quando eu era pequena, criança. Meu pai teve um trabalho lá e eu tive que morar em Natal. Eu era pequenininha, mas eu lembro de muitas coisas de Natal, terra boa demais. Eu lembro que tinha um costume em Natal de fechar o comércio na hora do almoço. Ficava 2 horas fechado, é isso mesmo? Ainda é assim, gente? Rio Grande do Norte, Catanduva, São Paulo, Salvador, São Paulo, Portugal, Lisboa, terra dos meus descendentes, Paraíba. Ah, a Tuliane botou isso mesmo, o comércio ainda fecha em Natal. Fecha. Você vai lá, o povo com uma identidade. Sabe o que isso diz pra mim? Que o pessoal do Rio Grande do Norte, Natal, tem uma identidade inabalável, sabia? Eu amo os nordestinos. Vou dizer uma coisa pra vocês. Amo os nordestinos. Eu tive algumas experiências, ministrar algumas igrejas pro Nordeste e eu simplesmente amei. É um povo simples, um povo forte, um povo rico de virtudes, um povo com muita identidade, força e muita graça de Deus. Como eu amei ter estado com vocês. Paraíba, Maceió, amém. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança. Aleluia. Maringá, Paraná, Maringá, terra boa, terra de muita gente maravilhosa. Aleluia. 2 Coríntios, você já abriu? 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Aleluia. Acompanhem comigo, a minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Nós, porém, não nos gloriaremos, sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Aleluia. E se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, posto que já chegamos até vós com o Evangelho. Quando o Senhor falou comigo essa palavra ontem, queridas, isso foi, sabe quando bate um fogo de Deus, quando você está lendo a palavra, parece que você sofre um empurrão da palavra de Deus, assim, ó. Você sofre um empurrão, um chacoalhamento dentro do teu espírito. E foi o que aconteceu com essa palavra, 2 Coríntios 10, 13 e 14. Eu li na versão Almeida, Revista e Atualizada. E eu recebi um chacoalhão da parte do Senhor, e o Senhor falou assim comigo: daqui não passará, e daqui não passarei. Daqui não passarei. Quando o Senhor falou daqui não passarei, veio para mim um comando, assim: filha, daqui não passará. E tem coisas que entram na nossa vida porque nós não impomos limites.
Tem circunstâncias, situações que se levantam e que se alastram. Porque nós não colocamos limites. Não colocamos limites nas relações, não colocamos limites no nosso próprio coração, não colocamos limites na nossa língua, não colocamos limites nos nossos ouvidos e muitas vezes porque deixamos a nossa cidade sem muros, como diz Provérbios capítulo 25. Aquele que não levanta muros na sua cidade vai sofrer ataques e vai perecer. Minhas amadas, entendam, o Senhor, Ele tem algo muito específico para nós hoje. Quando nós não colocamos limites, a destruição está à porta. Quando nós não colocamos limites, espíritos malignos, eles se apropriam do nosso próprio medo, semeia incredulidade na nossa vida, no nosso coração. Semeia contenda nas nossas relações. Fique atenta a isso. Tem coisa que não é uma perseguição contra você. Tem coisa que é a falta de sabedoria de não colocar os limites no próprio coração, nos seus próprios ouvidos, nos seus pensamentos, nos seus olhos, na sua língua, nos seus pés, aonde você vai entrar, nas suas mãos, do que você vai fazer. Tem coisa que não é o diabo que está arquitetando, perseguindo, levantando. O diabo, ele se apropria e tem a oportunidade de entrar e fazer uma ruaça, fazer uma bagunça, impor decretos por causa da brecha que nós damos muitas vezes. A palavra do Senhor é sobre posicionamento hoje. Você vai guardar esta palavra. Você vai ser ministrada agora. Você já está sendo ministrada pela palavra de Deus. Mas você vai, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Eu gosto de dizer de uma vez para sempre. Porque aquilo que é agora se torna um costume, se torna um novo estilo de vida, daqui para sempre. Você vai se tornar uma mulher que sabe colocar limites por causa da obediência. E aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo para nós o seguinte: olha, nós não passamos dos limites com vocês, crentes de Corinto. Nós não passamos do limite. Nós não nos gloriamos, de uma medida, de estarmos sem medida, de estarmos sem fronteiras, de estarmos sem levantar muros, de estarmos sem deixar os limites claros, de estarmos sem dizer para vocês: olha, isso aqui nós não vamos permitir, até aqui nós vamos, depois daqui não passaremos. O próprio Senhor nos ensinou a colocar limites, e eu vou mostrar isso na palavra de Deus para você. Mas o apóstolo Paulo disse assim: mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Então, há uma demarcação de Deus do meu limite, do que eu posso fazer, do que eu posso falar, até onde eu posso ir, concernente às circunstâncias da minha vida e às pessoas que me cercam. Quando Moisés não colocava limites nas pessoas, Jetro veio com a percepção e com o conselho. Moisés, se você fizer isso, você vai morrer. Se você não colocar limites, se você não colocar um freio, se você deixar a porta arreganhada, escancarada, e todo tipo de problema, todo tipo de alteração, todo tipo de questão, seja da menor que for, chegar até você, você não vai conseguir presidir sobre Israel. Você não vai conseguir liderar Israel rumo à terra prometida. Você não vai conseguir, você vai morrer no meio do caminho, porque você não colocou limites. Jesus está falando com você aqui? Tem alguém aqui que Jesus está falando?
aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, nós não ultrapassamos o limite, os nossos limites com vocês. Nós colocamos o evangelho na nossa frente e nós nos colocamos neste posicionamento do evangelho. Qual é o posicionamento do evangelho que você tem negligenciado e que tem trazido morte para os seus relacionamentos, morte para o seu chamado, morte para a sua esperança, morte para a sua força, para a sua energia, para as promessas que o Senhor te entregou, com palavra forte, com palavra definida num tempo da sua vida, e porque você não soube estabelecer limites de conexões, limites do que ouve, limite do que fala, limite do que vê e até onde vê, limite dos teus passos, limite do que as tuas mãos vão fazer, limites sobre ambientes aos quais você não deve participar, mesas que você não deve se sentar, portas nas quais você não deve entrar. Muito cuidado com os relacionamentos. Os limites, a gente precisa entender que, por exemplo, Jeremias 5:22 diz que Deus põe limite no mar. Você olha para a criação em Gênesis capítulo 1 e você vê que Deus colocou limites entre dia e noite. Existe um limite do dia, o dia acaba e a noite começa. Traçar um limite quer dizer que há uma separação. Há uma separação daquilo que é possível ir. É uma fronteira. Há uma fronteira. E a palavra que o Senhor Deus mais colocou assim no meu coração, quando ele me levou, segundo os Coríntios 10, 13 e 14, ele me lembrou aqui de Moisés. E tem uma palavra que queimou demais, que é a 10ª praga do Egito, em Êxodo. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 10, capítulo 11, perdão. E quando o Senhor me lembrou aqui dessa palavra, estava queimando. E o Espírito Santo do Senhor falou assim: filha, existem obediências à minha voz que vão te livrar da morte. Vai livrar a tua casa da morte. A 10ª praga, o Senhor disse assim, ó, capítulo 11 de Êxodo, vai falar que é o anúncio da 10ª praga, né? O Senhor vai dizer que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. O Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Olha aqui, versículo 7. Então os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Deus colocou um limite no povo de Israel para que a sentença de morte que estava sobre os egípcios por causa da dureza do coração de Faraó não entrasse na casa dos hebreus, porque Deus tem uma aliança com esse povo. E agora nós vamos para Êxodo 12. Êxodo 12, no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 12, está escrito assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não deixem nada para amanhã e tal. Vira aí. Versículo 12. Naquela mesma noite,
Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aleluia! Aqui o Senhor falou assim: eu vou fazer distinção entre os egípcios e os meus filhos, e o meu povo, e Israel. Mas tem uma coisa que o meu povo precisa fazer para que essa distinção aconteça e para que a casa de cada um deles seja protegida. Protegida de uma sentença, protegida da eliminação, protegida da praga. Eles precisam pegar um cordeiro e assá-lo e comê-lo com ervas amargas e com pães sem fermento. E quando eles pegarem o cordeiro e matarem o cordeiro para comer, eles vão tirar o sangue desse cordeiro e vão passar na porta, nos umbrais superiores e nas laterais desta porta. E quando eu visitar o Egito, com esta praga, com esta sentença, com este decreto, com esta palavra que não vai voltar atrás, quando eu vir o sangue na porta, eu não vou entrar nesta casa com meu juízo. E aí é que começa a questão do limite. Deus, para mostrar a distinção entre o seu povo, o povo da sua aliança, o povo que é fiel a ele e ele é fiel a esta aliança, Deus disse assim: me obedeça, faça isso. Coloque o sangue do cordeiro sobre os umbrais da tua porta, e porta fala sobre acessos. O Senhor estava falando assim: cubra os teus acessos com o sangue do cordeiro. Com o sangue do cordeiro. Coloque um limite. Existe um limite para a praga não entrar na tua casa. Existe um limite para a praga não entrar na tua vida. Limites, quando você fala sobre limites, fala sobre estabelecer uma forma de amor em obediência entre você e alguém. Muitas vezes você vai dar limite para o seu filho, para sua filha, por quê? Porque você está educando, porque você está mostrando que você se importa, porque você está determinando que só até ali irá e dali não passará, está colocando você está delimitando as fronteiras para que não corra perigo de sentença. Quando você diz assim: meu Deus, filho, filha, não faça isso. Por quê? Se você fizer, eu vou ser obrigada a te corrigir. Eu estou dando uma palavra de comando para você. Não faça isso, não vá ali, não faça aquilo. E nós falamos essas coisas para os nossos filhos porque nós sabemos dos problemas que eles podem ter se eles executarem determinada coisa. Você percebe isso? Não é por simples autoritarismo. Há um motivo, há um zelo, há uma proteção. E quando um filho ou uma filha, eles ultrapassam, eles não obedecem, você fala: bota o sangue do cordeiro nisso. Bota o sangue do cordeiro naquilo, e eles não te ouvem, eles sofrerão consequências. A praga vai entrar nos acessos que eles permitiram, nas áreas, nas esferas que eles permitiram. Os limites criam um espaço seguro para o livramento. Os limites, eles produzem um lugar seguro para a prosperidade.
e para a saúde. Se você não colocar limites no que você come, você vai adoecer. Se você não colocar limites, o quanto você se expõe ao sol, você vai correr o risco de ter um câncer de pele. Se você não colocar limites nos seus relacionamentos, você vai perecer com discórdias, contendas, calúnias, e você não vai poder dizer depois, mas não foi nada disso, porque vai ficar uma palavra contra a outra e cada um tem sua razão numa relação. Nem sempre as pessoas são maduras e são honestas e são humildes para dizer, eu errei. Nem sempre as pessoas são honestas e humildes, verdadeiras, ao ponto de dizer assim, não, eu manipulei, eu falei isso aqui, eu menti porque eu tive medo de ser exposto. Você já viu alguém fazer isso? Eu já vi fazer, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, quando nós não colocamos limites, nós nos tornamos vulneráveis a toda espécie de ataque e o acesso fica aberto para a praga entrar. Por causa de uma falta de obediência antecedente, antecipatória. O Senhor falou, eu vou fazer distinção entre o Egito e Israel. Se você me obedecer, eu estou dizendo, estou te dando um comando. Dali eu não passarei, se você me obedecer e colocar o sangue nos umbrais. Fizer exatamente como eu estou falando. Muitas mulheres cristãs não estão sendo distinguidas das mulheres do Egito, das mulheres do mundo, porque não têm obedecido à voz do seu Senhor quando ele diz, põe limite nesta relação. Põe limite nas tuas palavras. Põe limite de onde os teus olhos vão. Para de meter o teu bedelho. Para de avançar e querer ver coisas que eu estou te protegendo para você não ver. Tem coisa que Deus não te mostrou, não é porque está te rejeitando, ou está te preterindo de alguma situação, ou gosta menos de você do que gosta de outra pessoa. O Senhor está te protegendo para que áreas do seu coração não sejam ativadas e você seja tentada a tomar determinadas atitudes que vão te complicar, que vão te dar trabalho, que vão te ferir, que vão te encher de ansiedade, que vão te encher de medo, de dúvida. E aí, quando você está vulnerável com medo, com a dúvida, com a ansiedade, é o terreno fértil para Satanás plantar enganos na sua mente. É nessa hora que a boca da serpente te convence a abrir mão dos privilégios que o Senhor já te entregou, das promessas que Deus já te deu, dos talentos que Deus te confiou, das missões que Ele colocou para você cumprir nesta terra. É nesta hora. Então nós precisamos vigiar limites e sermos fortes e corajosas para estabelecer limites sobre nós mesmas primeiro. Sabe por quê? O limite diz respeito primariamente, prioritariamente, a priori, a domínio próprio. Nós estamos de jejum, nós começamos o jejum ontem. Quem começou o jejum ontem? Eu já estava de jejum desde 18 horas, porque nós estamos num propósito lá na igreja. 21 dias de jejum, que termina essa semana é a última semana do jejum. E eu já estava no jejum e eu senti um impulso do Espírito Santo de trazer novamente para a internet, para vocês, minhas queridas, beloveds, amadas do Senhor, filhas amadas do Abba, estender esse jejum. E o jejum é um treinamento de limites. O jejum é treinamento de limites. Nós vamos até meio-dia hoje. E aí você vai ficar sempre diante do teu limite. Diante da cafeína, diante do açúcar, diante da massa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala assim, guerra avisada perde quem quer.
Repita. Guerra avisada. Perde quem quer. O Senhor avisou. Eu vou fazer distinção entre o Egito e o meu povo, Israel. E quem obedece ao comando do céu fica na proteção de Jeová. Limites, eles dizem respeito a domínio próprio, ao que você fala, ao que você faz ou quanto você obedece, ao que você come ou que você não come, ao silêncio ou à logorreia. Você entende logorreia? Os limites, eles podem ser difíceis de estabelecer e eles são difíceis, porque muitas vezes nós não entendemos os limites. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava muito consciente. Ele estava falando assim, olha, nós não estamos fora dos nossos limites. Nós pregamos o evangelho de Cristo e tudo que nós falamos que é uma limitação, que é algo que você não pode fazer, ou que você pode fazer, algo que agrada o coração de Deus, ou algo que não agrada o coração de Deus, está sob os fundamentos do evangelho de Cristo, não sobre as nossas palavras. Nós fomos até vocês com o evangelho. O evangelho foi à nossa frente. O evangelho na nossa boca chegou primeiro do que nas nossas opiniões para vocês. Tem muita mulher colocando as suas opiniões, colocando os seus medos, colocando os seus achismos na frente do evangelho. E aí passa do limite. E eu quero dizer para você que essa obediência do povo de Israel foi que distinguiu esse povo. Essa obediência colocou limite na sentença de morte. Dali para dentro não passou. Tem coisas que acontecem na nossa vida. E tem pragas que entram pelas portas das nossas casas, pela porta do nosso coração, pela porta da nossa mente, pelos nossos ouvidos, pelos acessos que nós damos. Porque nós não acreditamos no que Deus nos diz. E Deus fala assim, cuidado, não fale, não avance nisso. Tenha cautela, seja prudente. Tem uma jornada na comunidade Save, a Mulher Virtuosa, que eu falo muito sobre prudência. Muito sobre prudência. E a prudência nada mais é do que a mãe de todas as virtudes. Por quê? A prudência, ela é o cocheiro, né? Ela é o cocheiro da carruagem das virtudes. Por quê? A prudência é a virtude que visualiza antecipadamente o que uma ação pode ocasionar. Qual a consequência você terá de positiva ou de negativa de tal ato se você praticá-lo agora? Você consegue visualizar na frente, ter um vislumbre na frente daquilo que você pode ou não fazer agora. O povo de Israel, o vislumbre que ele podia ter, eles podiam ter sido prudentes, né, em muitas coisas. Mas eles foram prudentes em obedecer o Senhor, em crer, primeiramente, no que Deus estava dizendo. Disse assim, olha, eu vou passar a praga, os primogênitos vão morrer dentre os homens e os animais, e quando eu vir o sangue nos umbrais, ali o decreto de morte não vai entrar. Os hebreus, eles foram prudentes em crer no que Deus estava dizendo. Sim, se o Senhor disse isso, vamos fazer. E em fazendo, foram livrados, receberam livramento. Quais são as portas, e aqui eu termino esta live, quais são as portas de acesso que você precisa proteger numa obediência da parte do Senhor, não no seu achismo? Quais são os acessos da sua vida em que você está permitindo em se tornar igual ao Egito? As mulheres do mundo que não têm medida, são impulsivas, são sem limites, são imprudentes. Quais são as áreas
das esferas dos teus relacionamentos, dos ambientes, das conexões em que você está fazendo que a praga da morte, a confusão, a morte, a discórdia, ela está entrando e eliminando a tua esperança, eliminando o teu amor, eliminando a graça das promessas de Deus. Você não vê mais as promessas de Deus sobre a sua vida. Você deixa de crer e você começa a tomar atitudes desmedidas. Eu sou assim mesmo, eu falo o que penso, eu sou sincera. Você é sincera ou você é mal educada? Você é sincera ou você é imprudente? Porque a sinceridade, ela está limitada. Olha o limite de novo. Ela está limitada pelo bom senso. Por uma ferida que você pode causar a alguém que não está pronto para ouvir determinada coisa, determinado momento. Alguém que não está pronto para receber até um determinado presente, um determinado carinho. Você percebe que tem pessoas que não valorizam o que você faz. Tem pessoas que são arrogantes. Elas são egoístas. Egoístas. Sim, egoístas. E elas não vão, de jeito nenhum, ser recíprocas com aquilo que você está dando. Mas existem muitas pessoas fiéis, muitas pessoas que são honestas, são verdadeiras, são amorosas, que são pessoas cheias de Deus, sabe? São pessoas que têm caráter, reconhecem. E o relacionamento é uma via de mão dupla, é confiança também. E eu quero te dizer agora, nesta manhã, que o Senhor, Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de você aprender a colocar limites. Fazer como o apóstolo Paulo, fazer como Moisés, que atendeu a voz de Jetro, e fazer como o povo de Israel, sendo livre do cativeiro do Egito. Então o Senhor, Ele está te ensinando aqui nessa ministração a ser diferenciada das mulheres ímpias, ser diferenciada das mulheres do Egito, por causa de uma fé no que Deus disse que ia fazer e fez, e de uma obediência àquilo que Deus comandou, àquilo que Deus disse que era para ser feito. Amém? Eu quero te convidar agora a você observar na sua vida quais acessos você precisa colocar um limite. Não um limite adoecido, ferido, não. Porque senão você vai fechar a porta para pessoas preciosas ao teu redor e você vai ser injusta com aqueles que te amam. Mas limites diante do domínio próprio que você precisa ter e diante dos acessos que você dá, que só causam conflito, confusão, discórdia e levam as tuas promessas ao fracasso, à morte. Então você precisa aprender a colocar limites em si mesmo e você precisa aprender a colocar limites nos seus relacionamentos e nos seus ambientes. Tem lugar que você não vai estar. E essa vai ser a maior bênção que você vai receber. Às vezes, ser diferente e estar excluída de algumas coisas é uma bênção. Te poupa de muita contaminação. Amém? Vamos orar? Se o Senhor falou com essa palavra ao seu coração, eu quero que você marque depois que ela ficar salva aqui no feed. Eu vou deixar salva, porque foi um comando que Deus me deu para dar para as mulheres, para dar para vocês, se ela vai ficar aqui. Mas eu te dou um conselho. Seja ministrada rapidamente, porque nós não sabemos o futuro das redes sociais. Eu quero te convidar também, se você é uma mulher que está cansada de andar sozinha, precisa de um discipulado mais de perto, fundamentado biblicamente, com segurança, te ensinando a tomar posicionamentos, decisões bíblicas em situações, posicionamentos
que vão te colocar num lugar de ser respeitada, de ser a mulher que Deus criou para ser sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora. Uma mulher que sabe colocar limites em si e uma mulher que sabe colocar limites nas relações e nos ambientes. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de discipulado de mulheres e conexão de mulheres. Uma plataforma de ensino bíblico, de vida, de transferência de vida. De transferência não de uma informação, um ensino, como um curso, mas do ensino na prática, mais da palavra na prática, com as ferramentas bíblicas que você precisa ter para ter sabedoria, com ensinos claros, com conexão de amor, com pastoreamento do coração. Você vai aprender a ser uma mulher mais madura, mais resiliente, mais paciente, mais mansa, mais temperante, que se domina. E uma mulher que sabe, acima de tudo, se posicionar na vontade de Deus para a sua vida. Isso é ser save. Sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Repita comigo. Sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Uma mulher save. Uma mulher que tem as qualificações que o próprio Deus deu para elas na sua palavra. Sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Aleluia. Você vai clicar no link da bio e você vai entrar agora mesmo. Até quando você vai protelar o teu amadurecimento? Até quando você vai protelar uma caminhada com mulheres espirituais? Até quando você vai protelar essa solidão, esse caminhar sozinha? Então eu estou te esperando, eu e outras mulheres que já caminham comigo, nós estamos te esperando. Isso, Lila. Mulheres que estão te esperando para te acolher e para te apoiar, para testemunhar. Aleluia. Nós temos mulheres batizadas com o Espírito Santo nas lives. Tem um testemunho, vou colocar para vocês nos stories o testemunho do batismo com o Espírito Santo, tá bom? Batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mulheres curadas. Curadas de enfermidades profundas. Mulheres que receberam livramento dos seus filhos por causa desse discipulado, da oração, de estarmos juntas, desse crescimento do homem interior, do homem espiritual, da mulher espiritual dentro de nós, de crescer em fé para ver milagres. Uma mãe recebeu livramento, a filha já estava na sala do pré-cirúrgico para entrar numa cirurgia que ela não sentia paz no coração de fazer na sua filha. Nós oramos na live, e na live das saves, prontamente ela falou assim: eu preciso testemunhar agora, eu tô aqui no hospital. Foi a Tati, né? Tô aqui no hospital e o médico, nós oramos aqui agora e o médico veio dizer para mim que não vai precisar mais fazer a cirurgia porque não tem mais nada. Queridas, é Deus que faz isso, não é o homem. Não existe homem na face da terra que faça isso, não existe. Mas existem mulheres sensíveis à voz de Deus, ao chamado do rei, como Esther foi sensível ao chamado do Senhor. Tem mulheres que abriram mão de ser como Vasti, fazendo seus banquetes separados e dizendo: depois eu faço, depois eu vou, o tempo é agora, o avivamento é agora, Jesus pode voltar ainda hoje. Aleluia. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Seja fiel. Aleluia. Eu quero fortalecer agora. Então, as inscrições estão abertas. Você tem acesso agora. Você entrando agora, você já tem acesso a todo o conteúdo da comunidade. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Meu Deus do céu. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar
Por cada mulher aqui presente, nós estamos juntas, unidas num só propósito, de jejum e oração, recebendo palavras de comando do Senhor. Daqui não passarei, disse o Senhor para nós, e o Senhor diz para nós, não passe daqui, não dê acessos a partir de agora a certas situações, a certas pessoas, a certas palavras, tanto em si mesma, com domínio próprio, como em outros. Senhor, nos ajude a fazer isso, nos dê sabedoria, Espírito Santo, nos dá revelação, fala ao nosso coração, nos convence, nos direciona, nos dê direções claras, Senhor. Esse é o tempo de direções claras da parte do Senhor para nós. Então, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, queremos ver, queremos ouvir Tua voz, queremos estar com o Senhor. Queremos Te agradar, Pai, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu profetizo que você vai viver um tempo diferente. Você vai viver tempos de milagres. Você vai viver tempo de posicionamentos novos e sabedoria. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O que você está esperando? Seja save. Seja uma mulher que agrada o coração de Deus. Seja uma Esther. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Um grande beijo. E até o nosso próximo encontro. Para as Save já tem ministração nova na plataforma do Tempo de Esther, tá bom? Todas as lives do propósito de jejum de 3 dias de Esther, todas as ministrações, todas as chaves, tudo aquilo já estão lá. E as ministrações do discipulado, né? Que aí é a parte do discipulado, já estão lá junto com os PDFs de cada ministração. Então, acesse, não perca tempo. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.